Fala, guerreiros! Fala aqui pra mim, você já teve aqueles momentos em sua vida que, se alterasse alguma coisa mínima, uma mudança drástica iria acontecer? Sua vida seria completamente diferente. Todos nós temos momentos como esse. E na série Spartacus também tem esses momentos. E se o diretor de Spartacus vai fazer uma nova série de E se Ashur ficasse vivo, eu também vou fazer isso alterando uma coisa ou outra ali na história pra gente ver como isso iria impactar no resto da trama. Beleza? Então já deixa o like aí, esse simples gesto já pode mudar toda a minha história. E claro, bora pro vídeo. E se Teócules tivesse ganhado? A batalha de Crixus e Espartacus contra Teócules foi um momento crucial na história, um ponto que encaminhou muita coisa. Espartacus ganhou muito prestígio e o Ludus de Batiatus teve um crescimento absurdo por causa dessa luta. Mas e se considerarmos que Teócules tivesse feito mais duas vítimas e ganhasse de Espartacus e Crixus? Bom, a primeira questão é que Espartacus e Crixus estariam mortos, o Ludus de Batiatus iria praticamente à falência, já que Batiatus já estava numa situação financeira bem complicada e perder Crixus, o campeão de Capua, e Espartacus, que futuramente daria muitas riquezas ao Ludus, seria algo que impactaria brutalmente no Ludus. Por causa da vitória contra Teócules e Espartacus ter se tornado campeão, Batiatus recebeu muitos patrocínios, o próprio dinheiro da luta e era convidado para praticamente todas as lutas de prestígio da região. Sem essa vitória contra Teócules, isso não aconteceria e provavelmente Batiatus só conseguiria lutas de menores prestígios e ganhos. Quem iria se sobressair nesse caso seria Solônios, com seu Ludus sendo o maior da região. Ashur venceria a aposta contra Barca e, por não ter a dívida, ele não precisaria fazer um plano para matá-lo. No Ludus, Barca seria o melhor gladiador e ainda despertaria um certo interesse do público por ele ser uma lenda, e como ele perderia a aposta contra Ashur e teria que pagá-lo, ele não teria dinheiro suficiente para pensar em comprar a sua liberdade. Então ele não morreria e se tornaria o melhor gladiador do Ludus por um bom tempo. Guinéios também não morreria nas mãos de Espartacus e também iria ter algumas lutas de destaque, por ainda ser o melhor rei de Ares de Capua, e Varro também não morreria, já que ele só morre por causa do plano de Elitia para afetar Espartacus, matando seu melhor amigo. Com a morte de Espartacus, Varro sobreviveria, entretanto, ele iria ficar um bom tempo no Ludus, já que a sua ideia era ficar lá até sanar todas as suas dívidas. Na trama original, como o Ludus estava em um ótimo momento e ele tinha lutas de prestígio junto com Espartacus, ele estava acumulando ganhos muito rapidamente. Só que nessa nova realidade ele estaria ganhando muito pouco, então talvez ele também seria um dos melhores gladiadores. Inclusive, quando ele saísse do Ludus, ele com toda certeza iria procurar por Sura, a esposa de Espartacus, e provavelmente encontraria ela depois de um bom tempo procurando, a compraria como escrava para libertá-la. Isso, claro, se ela estivesse viva nesse momento. Obviamente a rebelião não iria acontecer, e nem nada do que vimos na segunda e terceira temporada. A Naévia ficaria no Ludus por um tempo até ser vendida por um valor mais alto para algum romano por causa da sua virgindade, que bom, pelo menos Batiatus e Lucrécia acreditavam nisso, né? Isso porque a danadinha da Naévia já tinha perdido a virgindade com Crixus. Enomaus ia ficar desolado por ter perdido Crixus, que era um grande amigo, e além disso, novamente ele teria perdido para Teócules. Obviamente, todo mundo que morreu no final iria sobreviver, Batiatus, Lucrécia, Elitia, Liquina, inclusive, que foi morta por Elitia, e Agron e Duro seriam comprados por Solônios ou outro Ludus, já que Batiatus não teria dinheiro para comprá-los. Bom, basicamente, o Ludus poderia continuar funcionando, só que teria menos influência e dinheiro, já que essa vitória sobre Teócules foi um grande ponto de virada. Caso eu tenha esquecido de algo importante, comenta aí embaixo. E se Enomaus tivesse matado Ashur? Na rebelião que aconteceu na casa de Batiatus, no momento em que Espartacus salta e mata Cestus, o Ashur cai no Ludus junto com o Homem Morto. E no momento em que todos estavam na vila, Enomaus confronta Ashur sobre as mentiras e manipulações que ele fazia naquele Ludus, que trouxe bastante sofrimento para as pessoas que Enomaus mais gostava, Crixus, Naévia e Barca. Eu já te vi falando em muitos ouvidos.
sussurrando veneno. O Doctor iria matá-lo, mas Ashur pede para ser morto como um gladiador. Bem óbvio que seria trapaça, né, Animals? Por favor, Doctor. Uma despedida gentil. E aproveita a chance para escapar de Animals. Mas vamos pensar caso Animals tivesse matado Ashur ali mesmo. Teríamos uma mudança interessante na história. Para começar, Lucrécia não iria sobreviver, já que foi Ashur que cuidou dos seus ferimentos e alimentou. Glaber teria enorme dificuldade contra Espartacus, já que não teria nem Ashur nem os mercenários para ajudá-los, que em muitos momentos foi só por causa disso que Glaber conseguiu competir com os gladiadores. A arena de Capua não seria destruída, já que Espartacus fez isso só para resgatar Crixus e Animals, e nenhum dos dois teriam sido capturados se não fosse por Ashur. Gânicos não se juntaria à rebelião, ou melhor, pelo menos não naquele momento, já que Gânicos só foi a Capua inicialmente por causa dos jogos de execução de Animals e Crixus. A Sépia ficaria viva, já que foi Lucrécia que armou contra ela e Elite a matou. Sem Lucrécia, ela não poderia saber que foi Glaber que matou o irmão dela. E o irmão dela, Sépios, provavelmente seria morto por Glaber de qualquer jeito. O Glaber ia demorar muito mais tempo para encontrar Espartacus naquele templo, já que foi Ashur que descobriu isso, e ele só descobriu porque Elite ficou presa lá e revelou detalhes do templo, mas sem Gânicos, Elite não seria capturada. E no fim, Glaber e Espartacus se enfrentariam eventualmente, mas com Espartacus tendo um grupo bem mais fortalecido pelo tempo que ficou a mais no templo e por ter Doctor desde o início. Então seria Glaber sem os mercenários contra Espartacus, Animals e Crixus. E Animals 100% nesse caso, já que ele não teria sofrido tortura nas mãos de Ashur e a arena de Capua não teria caído na cabeça dele. Espartacus venceria, igual foi originalmente, mas com a diferença de que Animals sobreviveria, já que não teria o egípcio para matá-lo. Então o que vemos aqui é que, ironicamente, se Animals tivesse matado Ashur quando teve a chance, ele teria salvado ele mesmo no futuro. Ah, e só mais uma coisinha dessa história para a gente fechar. Nessa realidade, sem Lucrécia para matar Elite, Elite e seu pai continuariam vivos e retornariam a Roma, mas detalhe, com o filho de Espartacus na barriga de Elite. E se Narsir não tivesse contado a Crixus? Um detalhe bem simples da história que traria mudanças drásticas. Tem uma coisa que eu preciso lhe contar. Então vamos lá. No momento em que os rebeldes estavam em busca de Naévia, Agron e Narsir descobrem através de um romano que Naévia estava nas minas, mas Agron decide mentir para todos contando que ela morreu, isso para que eles parassem de procurar por ela. O que ele disse? Fala logo, garoto. Morta. Naévia está morta. Posteriormente, Narsir conta a verdade para Crixus, eles vão atrás de Naévia e segue a história normalmente. Agora, e se Narsir não tivesse revelado a Crixus a verdade? Bom, a coisa mais importante que iria acontecer seria que Naévia provavelmente viveria como escrava o resto da sua vida e todos os eventos na história que tiveram influência e participação dela não aconteceriam da forma que foi. Então, seguindo aqui na ordem, a arena de Capua não seria destruída, já que só foi destruída por Espartacus porque a notícia da execução do Gaules Invicto na arena chegou aos rebeldes. Sem Crixus, na verdade, nem teriam os jogos de execução. Glaber não faria toda uma cerimônia apenas para matar Animals, e sem descobrir o paradeiro de Espartacus. Glaber não iria encontrar o templo, pelo menos não tão fácil, já que Gânicos não iria capturar Elite, e ela não iria revelar os detalhes do templo. Lembrando que, como não tiveram os jogos, não iria ter Gânicos se aliando aos rebeldes nesse momento. Algo que poderia acontecer é Glaber e Ashur encontrar Naévia nas minas, já que de qualquer forma Animals deixaria escapar que os rebeldes estavam em busca de Naévia, então Ashur e Glaber passariam a buscar por Naévia, e com Naévia em mãos, eles teriam uma ótima barganha a colocar na mesa contra os rebeldes. Animals ainda morreria, mas provavelmente no Ludus por maus tratos. E como Gânicos não se juntaria à rebelião naquele momento, seria péssimo para os rebeldes, que estariam sem Gânicos e Animals e tendo que lidar com os mercenários de Ashur. Lembrem que só Gânicos matou a metade do esquadrão.
incluindo o egípcio com uma certa ajuda de Enelmos. O Ashur não seria morto por Naevia, mas iria morrer de qualquer forma por Crixus, provavelmente, e caso Gânico se juntasse à rebelião posteriormente, seu amigo Atius não morreria, já que foi Naevia que matou ele. E um palpite meu aqui é o seguinte: Crixus e Spartacus não iriam se separar, porque muito da motivação de Crixus em continuar batalhando com os romanos vinha de Naevia, pela motivação dela também em fazer os romanos sofrerem por tudo que ela passou. Eu cansei de correr. Então, descanse. Com Naevia a seu lado. Não, ela não quer desistir da causa. Nem eu. Até que Roma caia sob os nossos pés. Acho bem que Crixus seguiria o desejo de continuar enfrentando Roma, mas sem o apoio de Naevia, ele não iria liderar sozinho contra os romanos, e iria acabar aceitando o plano de Espartacus de salvar aquelas pessoas que já estavam com eles. E sim, pessoal, tudo isso e até mais seria alterado caso Naasir não tivesse contado a verdade para Crixus, coisa que ele já vinha fazendo há dias. E já que comentamos, e se Espartacus e Crixus não tivessem se separado? Bom, como sabemos, em determinado momento na história ocorre a separação entre eles, porque Crixus quer continuar atacando Roma, enquanto Espartacus prefere escapar e preservar a vida dos escravos libertos que já estavam com eles. E aí acontece a divisão, com cada um seguindo o caminho que achava correto. Agora, vamos considerar que eles decidissem ficar juntos. O mais provável que iria acontecer era que eles seguissem o plano de Spartacus. Isso porque Spartacus tinha uma maior influência no grupo por ser o líder, tanto que em decisões anteriores a decisão de Spartacus sempre prevaleceu, mas nesse caso talvez fosse algo mais híbrido ali, combinando um pouco dos dois planos. Escapar, mas ao mesmo tempo ir atacando Roma aos poucos depois. Mas isso é papo para outro vídeo. Enfim, seguindo o plano de Spartacus, não teríamos Crixus e metade dos guerreiros do exército dos rebeldes partindo para Roma. Então os eventos que aconteceram a partir disso não aconteceriam, como Crixus sendo morto por Crassus e Agron sendo capturado e crucificado. Ou seja, o exército de Spartacus estaria em sua força máxima, até porque nessa separação, aqueles que seguem o gaulês são os que são mais determinados a acabar com Roma, sendo então provavelmente uma metade melhor do que a que ficou com Spartacus. Bom, e em um possível confronto entre Crassus e Spartacus e com Crixus junto com Spartacus, a luta teria sido muito mais equilibrada, o exército rebelde ganharia muito mais força e prolongaria bem essa batalha, e com a estratégia correta, talvez sim os rebeldes iriam ganhar de Crassus. Assim, eu não queria admitir isso, mas mesmo com Crixus, Crassus ainda assim teria uma força superior a Spartacus, pelos recursos, número de soldados, armamento, entre outros. Então a chance em um combate direto ainda seria maior de Crassus. Mas, junto com Crixus, e com as estratégias que eles bolariam com toda certeza, talvez eles saíssem vitoriosos sim, até porque eles só precisariam da cabeça de Marcus Crassus. Enfim, eu vou deixar para detalhar muito mais, incluindo como seria a situação da chegada de Pompeu, num futuro vídeo isolado sobre esse tema, porque dá para abordar muita coisa aqui e o vídeo vai ficar muito longo. Eu comentei até aqui só para vocês terem uma noção de como seria a batalha final, mas se Crixus e Spartacus não se separassem, provavelmente ela nem aconteceria, pelo menos não naquele momento. E tudo isso por causa de um cidadão que é muito amado por todos vocês. Tibérius, sim, o merdinha do Tibérius. Lembra do plano de Spartacus para capturar Crassus, que envia Tibérius em seu lugar e Spartacus captura o filho de Marcus Crassus? Honrado Pompeu. Meu pai lamenta não poder ter vindo para esse... O que lamento? Esperava receber o Imperador aqui em pessoa. Mas o destino oferece a mera sombra do nome Crassus. Para minha Nossa Senhora! Pois é, com ou sem Crixus isso ainda aconteceria. Spartacus encontraria os homens de Pompeu e o plano seguiria o mesmo. Na trama original, Crassus barganha seu filho pela vida de 500 rebeldes capturados na batalha contra Crixus. Mas se Crixus não tivesse se separado de Spartacus,
Crassus não teria essa moeda de troca, e Spartacus poderia pedir um valor bem alto pela vida de Tiberius, como por exemplo um recuo de Crassus para passagem livre até as montanhas, ou suprimentos, ou fazer uma armadilha usando Tiberius como isca. Enfim, isso mudaria tudo. E se Melita não tomasse o vinho? Devido ao seu amor por Melita, Gânicos deixa Crixus vencer a batalha que definiria seu futuro no Ludus, e como ele perdeu, ele seria vendido para Túlios. E um dia antes, Melita aparece em sua cela com um delicioso vinho para beber e ter uma última conversa com ele. Vamos falar assim, né? Só que esse vinho estava envenenado e como ela bebe, acaba morrendo. Mas e se ela não tivesse pegado um vinho que estava envenenado? Caso Melita não tivesse bebido vinho, ela e Gânicos teriam sua noite caliente, só que o pai de Batiatus ainda assim seria envenenado por Lucrécia e morreria. Então Batiatus ainda assim desistiria de vender Gânicos para Túlios, acreditando que foi Túlios que envenenou o vinho. Batiatus mataria Túlios e iria acontecer o torneio da mesma forma. Gânicos iria vencer e ganhar a liberdade, deixando Ludus e Ennomos ficando com Melita por lá. Anos depois, na chegada de Spartacus, Melita seria a escrava pessoal de Lucrécia e não Naévia, e talvez por não ter nenhum contato com Crixus não existisse nada entre eles. Mas vamos considerar que o amor deles é forte o suficiente para que os dois se apaixonassem ainda assim. Nesse caso, a primeira temporada aconteceria de forma completamente igual, só que com a presença de Melita junto com Ennomos. Quando acontecesse a rebelião na casa de Batiatus, na história original, Ennomos acaba indo lutar no fosso por não ter mais nada para ele na vida. Só que com Melita viva, Ennomos não faria isso. Ou Ennomos e Melita ficariam junto com Spartacus, Crixus e os outros, ou fugiria apenas os dois. Mas a opção mais viável era realmente ficar com Spartacus e Crixus, já que depois da rebelião, todas as saídas de Capua eram muito bem vigiadas. É só lembrar o que ocorreu com Aurélia. Mas o mais importante é que com Melita, Ennomos não seria capturado por Ashur. Eu acho que mesmo sem o Ennomos, Ashur daria um jeito de se aproximar de Glaber, mas sem Ennomos, Ashur não saberia que os rebeldes estavam indo atrás de Naévia, e portanto não iria enfrentar os rebeldes nas minas. Eles iriam soltar a Naévia, e Ashur e Glaber não conseguiriam capturar Crixus, Acer e Rascus, e não teriam Ennomos como prisioneiro, ou seja, não teriam os jogos de execução que aconteceram. Gânicos não seria chamado para ser o gladiador líder da execução, então Gânicos não se juntaria à rebelião. Pelo menos naquele momento. A arena não seria destruída e o pai de Elitia não seria morto. Elitia que inclusive não seria raptada por Gânicos, já que ele estaria longe dali. Os rebeldes iriam ficar no templo por mais tempo, estariam mais fortes, até por ter todo o ensinamento do Doctore, e Ennomos junto com Spartacus e Crixus seriam um dos líderes. E vamos assumir que mesmo que demorasse, Glaber iria encontrar os rebeldes. Ennomos iria batalhar contra o egípcio, e aqui é um ponto complicado. Vai da interpretação de cada um. E na verdade, qualquer uma das duas situações poderia ocorrer. Na trama original, Ennomos foi derrotado pelo egípcio. Bom, primeiramente porque o egípcio sim é um ótimo guerreiro, mas Ennomos também estava bem debilitado. Ele foi torturado por Ashur e quase morreu. Parte da arena de Capua caiu sobre a sua cabeça e ele também quase morreu. E ele foi perfurado no olho pelo próprio egípcio. Então Ennomos já estava bem capenga quando ele morreu. Então aqui poderíamos ter duas ramificações. Ennomos mataria o egípcio, Spartacus venceria e aconteceria a história com Crassus, conforme aconteceu na série, só que com Ennomos e Melita, e acredito que Gânicos se juntaria à rebelião nesse momento, por saber que Ennomos e Melita estavam com eles. E teríamos então Spartacus, Crixus, Gânicos e Ennomos, todos 100% contra Crassus. Ou então, egípcio mataria Ennomos de novo. Nesse caso, ele daria ainda mais problemas, porque na história original, assim que ele mata Ennomos, Gânicos o mata. Sem Gânicos, ele mataria Ennomos e continuaria partindo para cima dos rebeldes. Então iria precisar de pelo menos Crixus ou Spartacus para matá-lo. Mas, passando por isso, depois que Spartacus vence Glaber, Melita ia ficar desolada e sozinha, e da mesma forma que antes, Gânicos iria se juntar à rebelião, voltar a ser amigo de Melita e, acredito eu,
pelo sentimento que ambos nutriam e sem Enomos presente, mesmo demorando um pouco pela resistência dos dois, Gânnicos e Melita iriam ficar juntos. Enfim, vou parar por aqui que já fomos bem além do que eu imaginei. O que você acha que aconteceria? Concorda comigo? Discorda? É só a minha projeção, tá, pessoal? Não fiquem bravos comigo, não. A intenção é fazer outros e se, como e se Gânnicos não ganhasse a liberdade, se Varro não morresse, e se Crixus ganhasse a luta final contra Espartacus. Então já deixa o like aí pra apoiar essa ideia. Valeu, pessoal. Até a próxima.